Talvez você não saiba, mas está cometendo um crime. Sem saber. Eu também não sabia. Mas você que vai ficar ligado no programa 25ª Hora, com certeza vai estar informado a respeito de uma grande novidade que surge no mercado. Bom, nos Estados Unidos, quando se fala em direitos de reprodução, direitos de copyright, se lembra na hora dos direitos, nós lembramos na hora dos direitos adquiridos do autor de uma certa obra. Isso está ligado. No Brasil, principalmente os estudantes, sempre se valeram de cópias, todos nós, até para poderem os estudantes realizar tranquilamente os seus estudos. Autores, roteiristas, criadores de livros, de filmes e até de letras de música e de trabalhos didáticos sempre tiveram de brigar muito para terem os seus direitos respeitados. Ele já sofreu muito com o advento das famosas máquinas copiadoras e com a chegada do fax, que popularizou o hábito do facsímile, do latim fazer semelhante, quer dizer, copiar mesmo, né? Mas e agora, depois da internet, das facilidades da informática, como evitar e combater atos de pirataria ou de crimes involuntários cometidos contra estes mesmos autores, compositores ou criadores, em última instância, estão sendo lesados de seus direitos? Bom, no Brasil, onde os livros são tão caros e de difícil acesso, a situação torna-se mesmo mais grave. Será que isso é uma realidade? Quais as alternativas para as editoras? Quais as alternativas para os autores? Estamos recebendo hoje o professor Flávio Bonfá, idealizador de um site, um dos idealizadores, na realidade, de um site na internet especializado na disponibilização de textos de uma forma legal e que vai nos ajudar a esclarecer estas questões aqui no programa. E também o diretor e professor Luiz Rios. Ele é professor de computação e vai falar a respeito também desta questão técnica. Antes, porém, vamos assistir a uma matéria especial sobre esse assunto e depois voltaremos ao vivo aqui dos estúdios da Rede Mulher em São Paulo com o desenrolar do nosso programa que vai lhe interessar. Às vezes, sem saber, estamos fazendo algo muito errado. E você sabe, o programa está sempre aberto à sua participação. Você pode ligar, interativo, os telefones já estão aparecendo aí na sua tela, operadora 11 5681 2201, 5681 2203, 5681 2206. E você pode enviar o seu fax para 0 operadora 11 5681 2204. Você pode enviar o seu fax para este número. Nós vamos à matéria, daqui a pouco voltaremos com as primeiras perguntas e falando a respeito do tema. É para já já. Vamos lá. Vivemos em um país em que muitas pessoas não respeitam os direitos e deveres. Aliás, muitos não estão preocupados com o certo e com o errado. E sempre ouvimos falar sobre a pirataria dos CDs. Mas o que muita gente não sabe é que a pirataria acontece em vários setores, como, por exemplo, nos materiais didáticos e nos livros, o que acaba prejudicando os autores e as editoras. E como sabemos, a internet mudou a vida das pessoas e do mundo. E por isso, ela também está a serviço da educação para colocar fim às cópias ilegais e garantir assim os direitos dos autores e das editoras. O programa criado tem também o objetivo de evitar crime involuntário que todos nós cometemos quando precisamos de um capítulo ou de uma página de um livro para nossas pesquisas e estudos. Quando isso acontece, é normal tirarmos cópia do necessário e não mais do que isso. A gente não tem a menor condição de comprar todos os livros universitários, todas as bibliografias. O culpado, em primeiríssimo lugar, é a própria organização universitária que permite, incentiva e facilita a cópia pirata. Em segundo lugar, são aqueles que vivem disso, que exploram, que criaram um comércio paralelo. O estudante, ele é, a bem da verdade, ao fim do processo, uma vítima. Eu tenho certeza que ainda não deu para esclarecer direito, mas o fato é que, sem querer ou involuntariamente, como a matéria muito bem colocou, nós estamos muitas vezes ao dia, cometendo um crime e sem sabermos que estamos realizando, realmente cometendo um crime. Bom, antes de mais nada, quero mandar um abraço a todos os que sempre participam do programa 25ª Hora e um abraço especial a Brasília e ao Pedro Abelha, que é uma pessoa que sempre assiste o programa. Um abraço para você, Pedro. Bom, nós estamos aqui com o professor Flávio Bonfá, diretor do
copymarket.com, um site na internet especializado em disponibilização de textos. E também com o professor Luiz Rios, que é diretor e professor de computação. Eu vou começar com o professor Flávio Bonfá para falar um pouquinho, primeiro para explicar de que forma, como uma pessoa consegue impedir que esse tipo de pirataria, ou se consegue impedir que esse tipo de pirataria, que é um hábito, principalmente no Brasil, que é a cópia, você entra num site, marca o texto que quer, clica e imprime. Como evitar isso? De que forma? E de que forma isso é ilegal? Vou saber dos dois. Primeiro, a respeito dessa parte de direitos com o professor Flávio Bonfá e de como a gente pode colocar isso, operacionalizar esse site, como é que ele vai estar disponível, se já está disponível, enfim, todas as novidades a respeito disso. Boa noite, Flávio. Boa noite, pastor. O que se pode falar é o seguinte: existe uma espécie de uma cultura de impunidade, isso todo mundo já sabe. Há uma revolta em relação, como a matéria muito bem falou, há uma revolta em relação à pirataria de CDs, mas diariamente a gente comete um crime, como o senhor colocou. Me chama de você. Pois não, tudo bem. Não vou chamar de senhor. Tá certo. Como você colocou, porque é uma coisa integrada ao nosso dia a dia. No Brasil nós temos uma característica estranha, né? Às vezes a própria contravenção entra no dia a dia, a gente acha uma coisa normal e tal, o Estado não aparece para ocupar aquele espaço e nós, da população, vamos cometendo um crime sem saber. Como é que funciona hoje nas faculdades brasileiras? Mas isso é do Oiapoque ao Chuí. O professor fala, bom, a prova é a semana que vem e vão cair os capítulos 4, 5, 6 e 7. O que o aluno faz? Como nós vimos muito bem, ele não compra o livro, até porque ele não pode comprar esse livro. Ele não tem a biblioteca da faculdade, muitas das particulares, a gente sabe muito bem, são verdadeiras ficções, não existem. Existem redes de faculdades que a biblioteca é móvel. Inaugura na cidade A, vai a biblioteca para lá. Inaugura na cidade B, sai da A e vai para B. E o estudante, como também foi colocado na matéria, ele fica perdido. Ele fica sem opção. O livro é caro, opção. Ou não tem, ou não existe disponível na escola, na universidade, exato, principalmente universidade. Exato. Então o que ele tem que fazer? Ele pega aquele material, só que aí é que nós precisamos, as reservas morais da nação precisam despertar para isso aí. Aquele livro que é copiado, ele foi primeiro criado por um grupo de pessoas ou por uma pessoa. Houve uma propriedade intelectual. Ninguém consegue produzir um livro por iluminação absoluta. Ele pesquisou, ele investiu, ele comprou outros livros, comprou equipamentos, computadores e tudo mais. Mas, Flávio, desculpa te interromper, mas no Brasil não se valoriza. Vamos ser bem explícitos no que nós estamos falando. No Brasil não se valoriza da forma como deveria ser valorizado, o direito do autor, o direito, essa questão do direito autoral. Não existe esta cultura. E isso teria que entrar junto com esse projeto. Primeiro, uma conscientização de que isso é crime e de que aquela pessoa teve um trabalho enorme para desenvolver aquilo que ela faz. Eu estava uma vez entrevistando um ator no 25ª Hora, isso há muitos anos, quando ele era ainda na TV Record, e daqui a pouco eu vou me lembrar do nome de um ator famoso, e eu estava falando, nós estávamos comentando a respeito disso, sobre dar ingressos para teatro e para os amigos de graça. Falei, como é que você vai dar de graça aquilo que é o teu sustento, que é o teu trabalho? Desses autores de livros e escritores e produtores de CD e cantores, aquele é o meio de vida deles. É o meio de subsistência, é como eles sobrevivem. E o brasileiro tem que entender isso. Você concorda comigo? Plenamente. Isso veja como faz parte. Se eu preciso aprovar, eu preciso de uma planta para minha casa, planta arquitetônica, a primeira coisa que eu faço é tentar procurar um amigo meu para ver se ele quebra o galho. Puxa, e esse meu amigo, o que ele é? Engenheiro, arquiteto? Não, ele é desenhista. Ô fulano, você que desenha bem, quebra um galho aqui. E sem pensar, talvez eu esteja arriscando a minha própria família. Então nós não temos um respeito muito arraigado em relação a determinadas coisas. Isso evidentemente não é uma crítica tremenda ao povo brasileiro. Mas o que o nosso estudante ele faz
É pegar o esforço, o tremendo esforço de um autor, o capital de uma editora e simplesmente copiar, como foi colocado, porque ele não tem outra alternativa. Nessa cópia se vende muito barato um direito autoral, o direito da pessoa, o direito de quem fez aquilo ali. É a mesma coisa em relação ao direito da imagem. Eu não posso pegar a imagem do Denis Vieira, conhecido nacionalmente, e colocar num site meu da internet, porque sim, poxa, eu tenho que ter uma autorização, eu tenho que... o dono dessa imagem, ele tem que saber para que ela está sendo usada. Bondade sua me usar como exemplo, mas tudo bem. Não, e o texto é a mesma coisa. Então, e o estudante, a gente percebe, a grande força no Brasil sempre veio, sempre nasceu, sempre foi gestada nas universidades. O estudante, no fundo, ele não quer exatamente cometer esse crime contra a Lei 9.160 de direitos autorais. É porque ele não tem alternativas. Há, então, de se buscar alternativas para que se possa copiar um material via internet, pagar o autor daquele material e, ao mesmo tempo, também não ofender o bolso dele, né? Porque para cópia ele também tem um gasto. Sem dúvida. Exatamente nesse parâmetro que eu quero chegar e saber como é que se viabiliza isso. E agora, nesse aspecto técnico, deixa eu conversar um pouquinho aqui com o professor Luiz Rios. Professor Luiz Rios, como é que se pode proteger uma obra na internet? Essa é a minha primeira pergunta. É possível protegê-la? Sim, é possível. E a ideia surgiu exatamente da nossa necessidade enquanto autores. Tá? Nós temos livros publicados e durante as nossas aulas nas faculdades, os alunos nem sempre tinham acesso aos nossos livros. E nós, inclusive, como autores, muitas vezes víamos nossos livros sendo reproduzidos nas chelas da faculdade e não podíamos falar nada. Por quê? Acontecia do livro estar fora de catálogo, às vezes o livro era muito caro. O senhor tem um livro específico? Eu tenho livro de computação. De computação e que é muito copiado? E que foi muito copiado. Eu vi várias vezes esse livro sendo copiado nas xerox da faculdade. E a partir dessa necessidade, tá, é que nós bolamos a ideia de poder coligar duas coisas. A internet, que é um meio rápido e de abrangência mundial e que permite a distribuição a custos muito baixos, a alternativa de também remunerar bem o autor. Nós, como autores, valorizamos muito essa questão. Então, a nossa proposta é ser um parceiro, um sócio do autor. Tudo que a gente arrecada com direitos autorais, nós repartimos 50% com os autores que disponibilizaram os textos com a gente. Agora, o nosso sistema permite não apenas a disponibilização de textos, mas também de pautas musicais, de plantas arquitetônicas, diagramas de circuitos, normas e leis, até mesmo uma receita. Texto escrito, quer dizer, o texto escrito é ótimo, mas qualquer coisa que seja impressa como um texto, ou partitura, ou receita, qualquer que esteja relacionado à escrita, com vocês. Mas questão de música não, por exemplo. Não. Áudio não. Áudio não. Embora nosso sistema permita a distribuição de outros formatos de arquivos, nesse momento ele está se concentrando principalmente na questão do papel. Do papel, do texto. Exato. Então, a nossa proposta é, você entra no nosso site na internet e utiliza o nosso site como se fosse uma máquina de cópia. Você seleciona aquilo que você deseja, paga um valor que deve ficar por volta de uns 10 centavos a página, mais ou menos o mesmo valor que se paga numa xerox convencional. Era aí que eu queria chegar. Um valor relativamente acessível. Quer dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena. E quem entra no nosso site vai estar sabendo que o autor daquele material tem um contrato assinado em que ele vai estar recebendo metade de tudo que for pago. Então ele tem uma alternativa rápida, ele pode tirar essa cópia na casa dele, sábado, domingo, certo? Barata, confortável, que não precisa enfrentar fila. Não tem aquele problema de você ter que deixar um original que depois é todo desmembrado na xerox, ou tirar a cópia da cópia. Ou você pode deixar guardado no seu arquivo do seu computador, inclusive, né? Ele pode organizar isso de uma forma muito mais até didática para quem quer guardar o texto, ou ele só pode imprimir? Na realidade, por questão de segurança, de garantia da cópia, ele só pode imprimir. Tá? A pessoa, quando entra no site, ela tem direito a uma impressão. Nós enviamos um arquivo que é codificado, que nós chamamos em computação de criptografado, e esse arquivo permite apenas uma única tiragem na impressora dele. Depois que ele imprimir uma vez, se ele quiser uma nova cópia, ele tem que comprar mais uma cópia. É como se ele tivesse que tirar mais uma cópia numa copiadora comum, ele teria que pagar novamente. Exatamente. Agora, nós temos então, algumas... funciona como uma copiadora. É como uma copiadora. A sua impressora é como se fosse uma copiadora. Agora, é claro que nós temos uma série de vantagens que a gente pode agregar ao produto. Por exemplo,
Como a cópia está sendo feita para um cliente específico, nós temos como identificar aquela cópia. Isso é algo que você não encontra numa tiragem convencional. Então, por exemplo, vamos supor que o professor Bonfá comprou uma cópia conosco de determinado material. Se ele eventualmente pegar esse original e utilizar para copiar convencionalmente numa máquina dessa da faculdade, nós temos como identificar quem foi que comprou aquele original. Cada uma das cópias é personalizada. Entendi. Então, esse é um recurso a mais que nós temos para proteger o autor. Ok.